Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35, capítulo 10, versículos 1, 6 e 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele, na sua trajetória, ele tem a sensibilidade de olhar ao seu redor e sentir a necessidade do povo. Jesus vê que aquele povo, aquela grande massa, estava carentes, necessitadas de alguém que escutasse, de alguém que fosse ao encontro também das necessidades daquele povo. Jesus viu que faltava pastores que se dedicassem e cuidassem, que exercessem a verdadeira missão. Então, Jesus ali, vendo toda aquela realidade, ele chama os seus discípulos e diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. Jesus já vai dizendo para eles: vou enviar vocês para que possam ajudar a recuperar este povo. Jesus envia os discípulos com esta missão de serem atentos, cuidadores, que estejam ali olhando a realidade, para que possam atender às necessidades da comunidade. Jesus chama os discípulos e dá para eles autoridade. Autoridade de expulsar os espíritos maus, curar os tipos de doenças e enfermidade. Ou seja, Jesus vai ao ponto da questão. Aquele povo está carente, necessitado. E era preciso que alguém que tivesse ali, que fosse enviado com poder e autoridade para devolver esperança no coração daqueles homens e mulheres. Na verdade, a grande cura é essa. É devolver ao coração daquelas pessoas esperança de uma vida nova, de uma vida transformada, que um milagre acontecesse na vida deles a partir da ação e da atividade dos discípulos. Então é um evangelho que, primeiro, a partir da necessidade, a partir do olhar misericordioso de Jesus, ele, quando envia os discípulos, ele quer que os discípulos também tenham essa mesma atitude de misericórdia, de compaixão, que tenham a sensibilidade de ir ao encontro do outro. E quando Jesus dá a eles a autoridade, não é a autoridade na superioridade, mas a autoridade de fato, fazer valer a presença de Deus na vida daquelas pessoas. E aqui tem um detalhe importante neste evangelho, né? Jesus diz: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquelas pessoas que já perderam a esperança, aquelas pessoas que estão desanimadas na fé, aquelas pessoas que ficaram agora à margem, né? Estão afastadas. E hoje esse evangelho é tão importante para nós, porque de fato, depois, vivendo esse momento de pandemia, de quantas pessoas não se afastaram da igreja, de quantas pessoas não se afastaram das pastorais, dos movimentos, precisamos resgatar novamente essas pessoas, trazendo esperança no coração delas, para que elas possam ser animadas, fortalecidas, né, nessa esperança. Por isso Jesus vai dizer:
Vão por todo o caminho e anunciai: o reino dos céus está próximo. O tempo de voltar, o tempo de recomeçar é agora. Por isso, voltem para a casa do Senhor, porque é aqui onde receberão todas as graças, todas as bênçãos. Aqui o milagre acontece. E quando Jesus diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças deveis dar. Então, dar aos discípulos a autoridade para fazer não a vontade deles, mas para fazer a vontade de Deus, que é restaurar, resgatar todos os filhos novamente para a casa do Pai. Que nós tenhamos isso em nosso coração e o desejo ardente de ver novamente toda a comunidade reunida em torno do altar do Senhor, olhando para o alto, cheio de esperança, na plenitude do reino de Deus. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.